Olá, sejam bem-vindos ao curso Conhecendo o Espiritismo, promovido pelo Centro Espírita Caibachutel de Guarulhos. Meu nome é Pedro Coelho, sou colaborador da casa, mando aqui um grande abraço para vocês. E hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso curso que tem por objetivo estimular o estudo da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos e se aprofundar nas obras de Kardec. Nós dividimos esse curso em 12 aulas. Nós estamos na 8ª aula hoje. Você pode acompanhar os outros vídeos desse curso no site do Centro Espírita Caibachutel em www.cecaibar.org.br, na página do Caibachutel no Facebook e também pelo meu canal no YouTube, Espiritismo com Pedro Coelho, e na minha página Reflexões Espíritas no Facebook. Então tem bastante lugar aí para você poder assistir ou rever as aulas do nosso curso. Como eu disse, o curso visa abordar os aspectos fundamentais da doutrina espírita. Não tem por objetivo formar ninguém em espiritismo, apenas estimular o debate, estimular o estudo, fazer aí algumas reflexões e provocações filosóficas e dar uma visão geral do que é a doutrina espírita e do que não é a doutrina espírita, principalmente para quem está chegando e para quem já está na doutrina, mas muitas vezes formou algum conceito equivocado acerca dos fundamentos do espiritismo. Então hoje a gente vai falar sobre a vida do outro lado, né, a vida do espírito quando ele vai para o outro lado, quando ele desencarna. O nosso roteiro eu sempre gosto de passar, né? A gente já falou aí todos esses temas que estão em destaque: Deus, espírito e matéria, pluralidade dos mundos, progressão dos espíritos, reencarnação, escolha das provas, vida do outro lado, que nós vamos falar hoje. Nós ainda vamos falar da intervenção dos espíritos na nossa vida, mediunidade, as leis morais, esperanças e consolações. Como eu disse, esses temas são todos princípios fundamentais da doutrina espírita, contidos no Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 livros, né? O livro primeiro, que trata da criação, o livro segundo, que fala da vida espírita, o livro terceiro, que vai falar das leis morais, e o livro quarto, que vai falar das esperanças e consolações. Nós também gostamos de sempre lembrar das nossas dicas, que é estar livre de ideias pré-concebidas, né? Não estabelecer semelhanças com crenças anteriores, desenvolver o pensamento crítico e pesquisar as fontes citadas acima de tudo. Essas dicas eu comento lá na primeira aula, na introdução, então se você quiser entender o porquê eu coloco sempre essas dicas aí, pode voltar lá na primeira aula, no primeiro vídeo, que vou estar explicando lá o porquê dessas dicas. A nossa bibliografia de hoje, sempre baseada em Kardec, no Livro dos Espíritos, nas questões que aí estão, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, o livro Que é o Espiritismo, a Revista Espírita, de janeiro de 1858, junho de 1861, maio e junho de 1866. Bom, a vida do outro lado, né? Em que ponto a gente começa aí a nossa viagem, o nosso raciocínio? Bom, o Kardec nos explica, né, e os espíritos nos mostram que o espírito, quando desencarna, ele não recobra imediatamente a percepção do que aconteceu com ele e do novo mundo, né, ou do mundo ao qual ele está retornando, né, o mundo espiritual, seu mundo de origem. Então ele passa por um período que Kardec chama de perturbação espiritual, né, que é mais ou menos longo, dependendo do grau de evolução desse espírito. E esse período é um período onde o espírito começa a recobrar a sua consciência sobre o seu novo estado. Então imaginem o seguinte, né, nós desencarnamos e vai havendo um processo de desligamento desse espírito do seu corpo físico. Então, quando o espírito ele já começa a se desprender da matéria e fazer esse desligamento que a gente chama,
começa esse processo de perturbação, né? Quando ele está saindo de um estado, de uma situação e entrando numa nova situação. E isso demora um certo tempo. Na medida em que ele vai recobrando isso, ele vai tomando consciência de si, né, e da sua nova situação, e o seu grau de evolução espiritual, o seu grau de adiantamento espiritual, vai determinar como ele vai reagir a essa nova situação, a esse novo meio em que ele se encontra. Bom, esse a visão, vamos dizer, do processo em si, né, da passagem. Agora, o que acontece com o espírito quando ele chega lá e se dá conta, né, da nova situação em que ele está, quando ele reconhece que está lá no mundo espiritual, do outro lado. Então, como eu disse, tem a reação, né, a repercussão de natureza moral sobre aquilo que ele está vivendo, sobre aquilo que ele vai interpretar de tudo aquilo que está relacionado diretamente ao seu adiantamento espiritual. E o que os espíritos nos falam mais sobre isso, né? Então, eles nos dizem que o espírito reencarna depois de períodos mais ou menos longos. E esse período entre uma encarnação e outra é conhecido como o estado de erraticidade. Então, é um estado, né, uma condição em que o espírito está. Ou seja, esse intervalo entre uma encarnação e outra. Então, a partir do momento que ele sai daquele período da chamada perturbação espiritual, ele entra num estado de erraticidade, que é esse intervalo até a próxima reencarnação dele. Então, a erraticidade, na verdade, como o próprio texto diz aí, é uma condição, né? Não é um local, não é algo fora do espírito, é apenas a condição em que ele está. É como aqui, eu estou encarnado, né? Eu sou um espírito encarnado, a minha condição é encarnado. Agora, onde eu estou, por onde eu vou transitar nesse mundo, em que lugares eu vou transitar, com quem eu vou me relacionar, vai depender das provas, dos desafios, das experiências que eu vou desenvolver aqui. Do outro lado, essas circunstâncias pelas quais o espírito vai passar depende do quê? Exclusivamente do seu grau de adiantamento moral, da sua percepção, né, espiritual da existência, de como ele entende, de como ele interpreta isso. A gente tem que partir do princípio que todos que estão desencarnando não são espíritas, não têm esse conhecimento e esse entendimento. Né? E ainda vou mais longe, não necessariamente o fato de nós termos todo esse conhecimento faz com que a gente chegue do outro lado e consiga interpretar tudo de maneira muito clara e muito transparente, né, em termos de entendimento e compreensão, porque isso depende, como eu disse, do nosso adiantamento intelecto-moral. Então, a erraticidade ela não é um sinal de inferioridade. Né? Dizer que um espírito é um espírito errante, né, embora o termo sugira algo relacionado a isso, errante é no sentido de que ainda não tem um rumo definido, né? Não tem um destino definido. É como se ele tivesse ali no momento de definição. Por isso, erraticidade, espírito errante. Mas não um espírito inferior necessariamente. Porque eu vou ter espíritos de diversos graus de adiantamento nessa condição, aguardando por uma nova encarnação. Então, eu posso ter espíritos num nível de adiantamento já muito avançado, embora ainda precisem reencarnar, mas não necessariamente são espíritos inferiores, né? Já são espíritos muito adiantados. E nesse estado, o que acontece com o espírito? Né? Por que existe esse intervalo? Justamente porque o espírito já detém uma condição de consciência de si mesmo, de entendimento sobre a sua individualidade, sobre a sua condição, que esse período serve como repercussão moral sobre as coisas que ele fez e sobre as coisas que ele pretende fazer. Então, por isso que diz aí que eles podem se instruir moral e intelectualmente durante esse período, analisando e estudando o seu passado e projetando o seu futuro com vistas à sua melhoria espiritual. E de que maneira se dá isso? Olha, de diversas maneiras, né? Desde o espírito mais inferior, que vai
interpretar isso ainda de uma forma muito rudimentar, de uma forma muito ingênua, né? Entendendo que aquilo que o faz ser feliz ou triste ou sofredor é algo muito ainda material e muito que repercute sobre ele de fora para dentro, né? Como se ele fosse vítima dessa situação e ao mesmo tempo culpado por ela, até aquele espírito que, na medida que esse espírito é mais evoluído e compreende melhor, essa repercussão e esse sofrimento também existe, mas esse sofrimento é melhor compreendido, né? E não menos doloroso do ponto de vista moral, porque o espírito, a diferença é que o espírito compreende onde ele errou e por que ele errou e o que ele tem que fazer para mudar. Então, esse período, de uma certa forma, ele tem um objetivo. Que objetivo? Fazer com que o espírito possa ter esse tempo de reflexão, de amadurecimento das ideias, né? De digerir aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele experimentou. E é por isso que muitas vezes esse período se constitui também num processo de expiação para o espírito, porque é nesse momento em que ele vai sentir a repercussão moral daquilo que ele fez durante a vida corpórea. E é nesse sentido que a erraticidade também funciona, né? Como um momento dele sentir as consequências daquilo que ele fez, mas não num sentido de punição, e como um sentido de alerta, de dizer, olha, você se propôs fazer algo e não fez. Você que decidiu ir por esse caminho, né, e foi por outro. E, e isso, quem mostra isso para ele próprio é a sua própria consciência, na medida que ele tem já um amadurecimento espiritual para perceber isso. Quando ele é menos adiantado, né, ele vai interpretar isso como um sofrimento, como um castigo, como uma espécie de punição, mas ele vai ser auxiliado e orientado por outros espíritos, né, no esclarecimento e no entendimento disso, de que isso é algo que está nas mãos dele, né, que está no poder dele de modificar esse processo. Então ele é sempre orientado, ele é sempre educado. Um exemplo claro disso, né, um exemplo que a gente pode ilustrar, é quando a gente fala das chamadas reuniões mediúnicas, onde se dialogam com os espíritos sofredores. Né? O que nós encarnados estamos fazendo ali? Nós estamos dizendo que nós estamos, como se usa um termo, né, dentro do meio espírita, chamando de doutrinação, né, como se a gente tivesse uma superioridade moral sobre aqueles espíritos, quando na verdade a gente está fazendo um trabalho terapêutico, vamos dizer assim, porque a gente está tentando ajudá-los a enxergar a sua realidade espiritual, né? A enxergar que aquilo que eles estão projetando como um sofrimento cruel e sem fim, na verdade é um drama de consciência que eles estão vivendo, fruto da sua própria elaboração mental, e que eles, então, entendendo e ressignificando isso, eles passam a se sentir mais autônomos, né? E a partir daí, com essa certa autonomia, eles também começam a enxergar o auxílio próximo de quem está ali pronto para ajudá-los. Então, basicamente, o que acontece do outro lado, se não isso também? Porque quando a gente fala do trabalho mediúnico, é justamente muitos espíritos que conduzem esses espíritos para esse contato com os encarnados, para que a gente sirva de intermediário nesse processo de orientação. Mas outros espíritos recebem essa orientação e esse auxílio diretamente do outro lado, na espiritualidade. Então, esse intervalo ele tem por objetivo necessariamente esse processo, né, de fazer com que o espírito reflita e avalie as suas decisões, aquilo que ele vivenciou, e faça novas projeções, novos planos e busque novas oportunidades. Né? A autonomia que ele vai ter nesse processo depende única e exclusivamente do seu grau de adiantamento moral e intelectual. Isso significa o quê? Que quanto menos inferior, menos autonomia ele tem? Não, menos conhecimento ele tem para tomar as decisões sozinhos. Ele vai precisar de auxílio.
né? Mas não é interferido no seu livre-arbítrio, não há uma intervenção, né, ou uma imposição desse processo, porque se faz necessária a compreensão do espírito sobre aquilo que ele tem que vivenciar. Senão, é contraproducente o processo pelo qual ele vai ter que passar para se aperfeiçoar e para reparar aquilo que ele deixou de fazer. Tá? Então, o que acontece com o espírito do outro lado? Né? Ele pode ver, observar o que se passa nos lugares que percorre, ouvir as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados. E isso lhes dá ideias que não tinham. Então, às vezes você vê as pessoas falando assim, né, no centro espírita, o centro espírita hoje está com pouco encarnado, mas deve estar cheio de desencarnado aqui ouvindo. Isso é uma realidade, quer dizer, quando diz assim, eles percorrem os locais e ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos, os espíritos estão se referindo aos encarnados. E, ao mesmo tempo, o aviso dos espíritos mais elevados. Então, percebam, o espírito na erraticidade, ele aprende com os dois lados. E isso também derruba uma ideia de que toda a espiritualidade tem conhecimento, ou de tudo aquilo que vem da espiritualidade significa conhecimento e informação, não é, consolidada, consistente. Isso derruba a ideia de que nós estamos aqui e a espiritualidade é que comanda, ela que diz o que tem que fazer. Né? Primeiro que espiritualidade é um termo muito amplo, né? O que eu chamo de espiritualidade? Às vezes convencionou-se chamar espiritualidade de os espíritos superiores ou os espíritos orientadores de uma pessoa, de um grupo, né? Ou de uma casa espírita. Mas a espiritualidade é um termo muito amplo, né? Envolve todos os espíritos desencarnados. Então, dentro dessa espiritualidade, eu tenho espíritos que aprendem com os encarnados e não o contrário, né? Espíritos que vão a uma casa espírita para ouvir encarnados falando sobre coisas que eles não conheciam. Nós vamos ter espíritos ouvindo outros espíritos mais adiantados que eles, e essas ideias, isso que eles estão ouvindo, né, na medida em que eles vão absorvendo e aceitando e se convencendo daquilo, aquilo vai produzindo neles novas ideias, novas reflexões, né, e novas escolhas, novos planos. Então, o espírito ele pode se melhorar na erraticidade conforme a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Mas ele vai, isso só tem serventia, só tem utilidade, por quê? Porque isso, num determinado momento, ele vai colocar em prática numa nova existência. Né? Todo esse amadurecimento intelectual e moral que ele teve do outro lado. Então, o que acontece quando esse espírito desenvolve esse entendimento? Ele guarda isso com ele desenvolve isso com ele. Significa que imediatamente ele vai colocar em prática isso numa outra existência? Né? Não. Eu não me lembro se em outras aulas eu falei sobre isso, mas o ciclo das reencarnações, né, e por aquilo que a gente estuda na obra de Kardec, não necessariamente deve seguir uma regra cartesiana, ou seja, eu fiz algo aqui nessa existência, na outra existência eu estou vindo justamente para continuar esse algo que eu fiz aqui. Não, as existências elas não seguem uma linha contínua. Né? Eu posso estar vivendo essa encarnação aqui, vivendo provas e desafios que talvez digam respeito a coisas ligadas a existências muito remotas, mas que só agora eu estou colocando em prática, né? E que de repente a existência anterior minha, aquilo que eu vivi na existência anterior, se refere a outras experiências que não essas que eu estou vivendo agora. Por quê? Porque dentro da lógica do progresso espiritual, o que importa é que o espírito avance. Como ele avança, de que forma ele avança e em que sequência ele avança está muito ligado ao grau de adiantamento espiritual dele e ao seu livre-arbítrio.
né? A lei do Criador, a lei natural, ela visa o quê? Beneficiar o espírito, não limitá-lo, né? Não cerceá-lo na sua liberdade de escolha. Tanto é que ela dá a ele essa liberdade de escolha justamente para que ele tenha o mérito das suas conquistas e, ao mesmo tempo, a responsabilidade sobre as escolhas que ele faz. E é essa responsabilidade que repercute moralmente sobre ele lá do outro lado da vida. E é essa repercussão moral, ela vai se manifestar de várias formas, né? Como eu disse, como um drama de consciência do espírito, uma sensação de remorso, ou até de uma forma muito mais com tonalidades, né, e com imagens muito mais fortes. Tamanha é a ideia que o espírito faz daquilo que ele está passando. Então ele próprio vai projetar à sua frente a ideia de um inferno, de um castigo que ele está tá sendo punido por alguém, e na verdade esse alguém é a sua própria consciência produzindo aquilo, ainda que ele não tenha percepção disso. Então as almas progridem mais ou menos segundo sua vontade. E algumas progridem muito, mas têm necessidade de porem em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade. Então percebam que interessante. Nós adquirimos ciência e moralidade do outro lado. De novo, eu volto nesse aspecto, ou seja, entre uma encarnação e outra, eu produzi, agreguei conhecimento e modifiquei-me moralmente. Ou seja, no momento em que eu reencarno, eu já não sou mais o mesmo de quando eu desencarnei, né? Falando em termos gerais, lógico. Pode ter espíritos que estacionam nesse processo? Sim, o próprio livro dos Espíritos vai nos mostrar isso, né? Que é espírito que vai ficar num ciclo repetitivo de encarnações sem avançar, estacionado, né? Patinando. Mas eu diria que mesmo assim, as experiências pelas quais ele passa faz com que se agregue nele um novo entendimento e uma nova percepção. A diferença é que é isso que está se acumulando ali no seu histórico espiritual, talvez ecloda de uma forma muito mais intensa num outro momento, quando ele vai se dar conta do tempo perdido, daquilo que ele deixou de fazer. Essa percepção, então, de uma forma geral, faz com que nós entendamos que o espírito tem justamente esse período para aprender, desenvolver ideias, né, que façam com que ele avance espiritualmente. Continuando aqui no nosso estudo. Então, o espírito, ao deixar o corpo, ele não está totalmente livre das influências da matéria e continua pertencendo ao mundo em que viveu. Ou seja, quando eu desencarno aqui nesse planeta de provas e expiações, né, eu não me afasto dele e vou para outros mundos. Né? A normalidade é de que eu permaneça, de certa forma, ligado a esse mundo. As minhas ideias, as minhas influências, né? Eu não me desprendo delas, a não ser que eu seja um espírito já muito elevado. E, logicamente, ao me desprender, ainda assim eu vou ficar junto de espíritos mais adiantados, mas ligados à coletividade espiritual desse planeta. A gente viu em outras aulas que, mesmo dentro de um planeta, você tem uma escala de adiantamento entre os espíritos, né? Então, dentro daquela atmosfera espiritual daquele mundo, eu tenho níveis mais elevados e mais desmaterializados, se a gente pode usar esse termo, e os níveis mais ligados ao mundo físico, à matéria ainda. E o Kardec também vai falar, os espíritos vão falar para o Kardec, daqueles espíritos que podem passar por mundos chamados transitórios, mundos em que esses espíritos estacionam para como se fosse uma espécie de repouso, onde eles vão também fazer um processo de amadurecimento espiritual, de repouso, de desenvolvimento da sua intelectualidade, mas que não são mundos específicos e destinados especificamente para isso. São mundos, do ponto de vista físico, estéreis, né? Ou seja,
planetas onde não existe a vida corpórea, não existem encarnados, planetas cuja superfície é estéril, como diz os espíritos, e que estão naquele estado por um processo de transição. Então, são passagens temporárias, vamos dizer assim, são como se fossem espaços de repouso para esses espíritos. E aí dá a ideia, isso nos faz remeter à ideia de que esses lugares, né, seriam destinados a espíritos já com um certo nível de evolução, ou que, se ainda não sejam, são levados para lá pelo auxílio de outros espíritos. Né? Mas no texto dá a entender que são espíritos já com um certo grau de evolução e de autonomia que permite que eles saiam daquele lugar, né, possam voltar àquele lugar e sair de lá conforme a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Os espíritos que continuam ligados ao mundo, né, ao mundo em que pertenceram, já não têm essa autonomia ainda, não tem esse nível de adiantamento para fazer isso. E mais adiante também, né, e Kardec começa a tratar das questões dos aspectos das sensações dos espíritos, né, das faculdades que o espírito possui quando ele está nesse período na erraticidade. Então, os espíritos vão dizer, nós, quando estamos desencarnados, nós não possuímos órgãos sensoriais. Então, nós não temos paladar, não temos tato, não temos audição, como nós entendemos aqui do ponto de vista orgânico. A percepção espiritual é uma só. A interpretação que nós fazemos disso, conforme os espíritos nos ensinam, é que o espírito é como se fosse um órgão único, né? Ou seja, ele ouve, ele sente, ele percebe tudo como sendo a mesma coisa. A linguagem a sua linguagem é a linguagem do pensamento. Então, essa percepção ela não está localizada, né? E ela não está limitada a um órgão físico como está quando nós estamos aqui encarnados. Por isso é importante esse entendimento de como o espírito sente e percebe as coisas. Embora muitas vezes ele vai relatar isso numa comunicação mediúnica usando a linguagem humana. Então ele vai dizer que ouve, ele vai dizer que sente o cheiro, ele vai dizer que sente frio, que sente calor. Mas o que ele está sentindo? A repercussão moral daquilo. Como se a gente pudesse fazer uma analogia, é quando a gente experimenta sensações ao longo da vida, né, ou passa por experiências ao longo da vida marcantes e que ficam marcadas na nossa memória, né, que ficam marcadas na nossa lembrança, e que todas as vezes que nós lembramos dela, ela nos remete, né, à sensação que nós tivemos naquele momento. Então, se foi uma experiência desagradável, no momento em que a gente se lembra ou recobra aquilo, a gente às vezes experimenta a mesma sensação, o mesmo sentimento, né, a mesma impressão que nós tivemos durante o período em que nós vivemos aquilo. Se for uma sensação boa, nós vamos lembrar disso, né? Nós vamos nos remeter a essa lembrança. Então, quando o Espírito diz que ele relata, né, de maneira material uma impressão, uma sensação que ele tem, na verdade ele está usando uma linguagem que está refletindo, né, a impressão moral que ele tem daquele processo. E isso ele faz de maneira inconsciente, né? Ele usa a sua linguagem, a sua forma de entendimento. Por isso que diz ali, ele não está totalmente livre das influências da matéria e continua pertencendo ao mundo em que viveu. Então, a sua linguagem vai ser baseada nas referências que ele teve enquanto encarnado. Ele vai usar a sua linguagem, vai se comunicar dessa forma. O fato dele estar desencarnado não significa que ele vai ter conhecimentos novos capazes de produzir uma linguagem nova e termos diferentes daquele que ele vivenciou, né? E a própria linguagem dele é adequada também para o nosso grau de entendimento e de percepção, né? Percebam que até no próprio livro dos Espíritos, em alguns momentos, os espíritos superiores vão deixar de nos passar certas informações porque eles dizem assim, ó, não existe algo adequado na vossa linguagem que possa expressar, né, explicar isso que você está
tentando encontrar resposta. Ou seja, de uma certa forma, os espíritos até entendiam e sabiam do que Kardec estava perguntando, mas não existia algo similar, né, na nossa linguagem, no nosso entendimento, capaz de exemplificar ou ilustrar aquilo que os espíritos estavam nos falando. Então, a percepção do espírito é um atributo geral dele. Quando eu reencarno, esse atributo se canaliza para esses órgãos sensoriais que nós possuímos. Então, a partir disso, a gente tem que se perguntar o seguinte, né? Com o que o espírito se ocupa quando ele desencarna? Ora, se ele volta para o outro lado, né? E ele não existe uma ruptura entre aquilo que ele é, ainda quando encarnado, e aquilo que ele é quando desencarnado, a única diferença que muda é a percepção que ele tem da sua condição e a visão espiritual dele, que pode se ampliar dependendo do seu grau de adiantamento. O espírito, em termos de personalidade, de caráter, de formação, né, moral e intelectual, ele não rompe, né, bruscamente com aquilo que ele era. Então ele traz esse conhecimento, ele traz os seus valores, as suas virtudes, os seus vícios, as suas fraquezas, e é isso que vai determinar como é que vai ser a conduta dele do outro lado. Essa conduta então vai determinar com o que ele vai se ocupar, com o que ele vai no que ele vai se focar, naquilo que ele vai fixar sua atenção. Então, o fato do espírito estar desencarnado não significa necessariamente que ele veja tudo, que ele enxergue tudo e que ele se ocupe de tudo. Ele vai se ocupar necessariamente daquilo que lhe interessa, daquilo ao qual ele se sente fixado. Então, se for algo, né, podem ser assuntos de natureza moral, assuntos que podem ajudar no seu adiantamento, podem lhe ajudar no seu processo de evolução, ou se ele for um espírito ainda pouco adiantado, ele vai se fixar, ainda que desencarnado, nas mesmas coisas em que ele se fixava enquanto encarnado, porque ele ainda está com o seu pensamento e com as suas ideias focadas nesse processo. E é aí então onde ele acaba também usando a erraticidade, né, se ocupando na erraticidade de uma mesma conduta que ele se ocupava enquanto encarnado, ou seja, ele continua fixando os seus pensamentos mais no mundo físico do que nos aspectos espirituais. Isso Kardec vai dizer, inclusive, né, que dentro da coletividade espiritual, então você vai ter, é como se você estivesse olhando uma multidão que está ali toda junta, toda próxima, né, se acotovelando, é o termo que ele usa, mas que não se enxerga, porque cada uma só enxerga aquilo que lhe importa, aquilo que lhe interessa. E é interessante a gente refletir sobre isso, porque quando a gente fala em mundo espiritual, dá a ideia de que essa sensibilidade, essa percepção espiritual faça com que o espírito perceba e enxergue tudo, né? Ou quase tudo. E os espíritos mostram que isso não é bem assim, quer dizer, o próprio espírito direciona os seus interesses para aquilo que lhe fixa, para aquilo que lhe chama atenção, para suas demandas. Se a gente transfere isso para a nossa realidade física, a gente vai perceber que isso faz sentido, porque encarnados também nós somos assim, né? Nós vivemos no mundo nos acotovelando e não necessariamente olhamos para o lado e observamos as coisas e percebemos o que acontece ao nosso lado, né? Quantas vezes nós estamos em lugares e o nosso pensamento está longe, focado em outras coisas. Então, o que faz a gente pensar que não seja diferente no mundo espiritual, dependendo da forma como eu conduzo os meus pensamentos e as minhas ideias, né? Então, o espírito ele vai se preocupar com aquilo que lhe chama atenção, e aquilo que lhe chama atenção está diretamente ligado ao seu nível de evolução, ao seu nível de adiantamento moral e intelectual.
E, mais uma vez falando sobre as percepções, né, os espíritos não têm necessidade de luz para verem. Então, para eles não há trevas a não ser aquelas em que se encontram por expiação. Olha que interessante essa questão, né? O espírito não depende da luz para enxergar, mas ele pode descrever que está nas trevas, que são aquelas em que ele se encontra por expiação. Ou seja, a sua consciência cria um cenário para ele obscuro, um cenário de sofrimento, de dor, né? Que ele projeta a materialização desse cenário como algo que está lá no seu subconsciente como uma ideia de sofrimento, como uma ideia de inferno, como uma ideia de coisa ruim. Então, a gente começa a perceber aí, eu chamo a atenção de vocês, para perceber que essa percepção do espírito sobre o seu sofrimento, sobre aquilo que ele está sofrendo, ela é muito particular. Ela vai guardar relação muito com a história do espírito e de como ele interpreta a dor e de como ele interpreta o sofrimento. Isso falando, né, isso vai estar muito diretamente ligado a como o espírito entende e compreende isso. Então percebam, o espírito, dependendo do seu grau de evolução, ele vai visualizar isso de uma forma muito material, de uma forma muito física, né? Ele vai projetar isso ao seu redor, é, na, na, criando um cenário material que lhe produz algum tipo de repercussão sensorial, né? Moral, negativa, como se viesse isso de fora para dentro, ou ele pode repercutir isso, ainda que ele não crie nenhum cenário, né? O que ele veja ao seu redor é o próprio mundo em que ele está, mas ao mesmo tempo ele se sinta aflito, né, e angustiado em relação a isso e sofra também, mas ele não projeta isso, né, numa atmosfera fluídica espiritual onde ele cria imagens, ideias e cenas que o atemorizem, que o aterrorizem. Né? Esse temor já está ali muito mais subjetivo na sua alma, na sua essência, pelo drama de consciência que ele está vivendo. Então, essa treva que ele relata está, né, muito ligada a essa expiação, a essa repercussão moral. Mas do ponto de vista físico, ele não se vê, ele não está na escuridão. E a escuridão física para ele não existe. Porque, como diz, né, aqui eu preciso da luz porque a minha visão ela só funciona a partir do impacto, né, da ação da luz sobre a retina. O espírito, o atributo de percepção do espírito é geral, como a gente viu lá atrás. Então, ele estando no escuro, estando na luz, estando de dia, estando de noite, ele enxerga da mesma forma. Então, não adianta apagar a luz para se esconder dos espíritos. Talvez seja até pior. Né? Bom, não sentem materialmente necessidades e sofrimentos físicos. Ou seja, o espírito ele não está ligado a um corpo mais. O que lhe produzia repercussão de natureza física, né, e sofrimento era o quê? O seu perispírito ligado, né, ao sistema nervoso central, ao corpo físico. Esse corpo físico então repercute sobre o perispírito, que repercute sobre o espírito. E aí então ele tinha a percepção física, né, da dor, do sofrimento e das necessidades materiais. Desencarnado, ele já não tem mais esse corpo. Então, o que determina ele muitas vezes relatar que está sentindo fome, sentindo frio, sentindo dor? É, de novo, aquilo que eu falei, a repercussão, a lembrança dessa fixação mental que ele produz, né? Que ele se foca, que ele se dirige e que isso faz com que ele fique experimentando, né, a repercussão moral disso. Então, quando os espíritos dizem que o sofrimento do outro lado ele é muito maior do que quando nós estamos encarnados, é pelo fato de que moralmente, se eu não mudo a minha maneira de pensar, o sofrimento não termina. Se não vejamos, quando eu estou encarnado, né, vamos pegar um exemplo aqui de nós encarnados. Quando eu estou encarnado,
E eu começo a sofrer com um determinado pensamento, uma determinada ideia fixa, né? E aquilo vai me estressando, vai me criando um desgaste emocional. Então pense aí em situações em que as pessoas ficam, né, pensando demais numa coisa, numa situação de dor, de preocupação, de insegurança e tal, e ela vai levando isso a níveis extremos. Chega um momento que ela produz um desgaste tão grande, né, espiritual, que é aquilo que os psicanalistas, né, os especialistas falam, ela somatiza isso no corpo, né? Então, um ponto mais vulnerável do nosso corpo acaba sofrendo essa repercussão, essa ação, e acaba desenvolvendo uma patologia. Percebam que a partir daí, na hora que o meu corpo desenvolve uma patologia, é como se fosse uma esponja que estivesse absorvendo um problema e concentrando o problema ali naquele órgão. E a partir desse momento, a dor e o desconforto que é gerado ali para mim faz com que eu mude o meu foco de pensamento. Agora já não é mais aquilo que desencadeou a dor, mas a dor em si que faz com que eu me preocupe com ela. E de uma certa forma, veja, eu me desliguei da causa da dor e me foquei no efeito. E me focando no efeito, eu passo até a mudar a minha forma, né? Eu tiro o foco do que estava me causando desequilíbrio e começo a trabalhar o meu pensamento e as minhas ideias para resolver o efeito. Então veja que até nisso a misericórdia divina é perfeita. Agora, quando eu desencarno e estou do outro lado, eu não tenho mais o corpo para somatizar. Então, se eu não modifico o meu pensamento, a repercussão moral ela é contínua e ela é pungente, porque eu não tenho mais para onde canalizar isso, eu não tenho mais um corpo. Então, percebem como o sofrimento deve ser muito mais angustiante, porque eu não tenho para onde canalizar isso. Né? Então aqui você está encarnado e você está passando por um momento difícil, de estresse, tal, você tem meios de resolver isso, né? Você pode, eu falei do caso extremo, que é a doença, mas você tem meios de trabalhar, né? Mente, corpo e espírito para canalizar essas energias, canalizar isso de forma diferente e focar o seu pensamento em outras coisas. Desencarnado é você e você, né? O seu espírito, é a sua essência, é você ali, não tem mais o que, para onde jogar isso, para onde descarregar isso. Então a modificação do pensamento é o único caminho, né? A transformação do espírito através da modificação das suas ideias. Então não existe um sofrimento de natureza material, o que existe é um sofrimento de natureza moral. Portanto, o espírito, quando ele diz que está cansado, que está com dor, que está com frio, com fome, é a visão que ele tem do cenário que a sua própria consciência construiu em função da interpretação que ele fez desse sofrimento, dessa repercussão moral que bateu sobre ele durante esse período da erraticidade. Então, a espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Né? Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Aí o Kardec ainda faz uma distinção de natureza material. Ele quer dizer o seguinte: olha, quanto mais próximo da matéria, quanto mais ligado aos pensamentos materiais e à vida material está o espírito, significa que mais denso, mais pesado é o seu perispírito, ou seja, o seu perispírito absorve a parte mais densa da atmosfera fluídica desse planeta e isso deve ter lá um peso específico, né, relativo em relação a um espírito mais elevado. Então, naturalmente, por estar mais próximo desses fluidos mais materializados, ele pode ter uma sensação muito mais intensa, né, uma repercussão muito mais intensa dessa sensação que ele está experimentando. Mas à medida que ele evolui, que ele se adianta, menos impressão isso vai lhe causar. E a natureza, então, e sofrimento e sensações dos espíritos, a natureza dos sofrimentos e sensações dos espíritos, como eu disse, então, são de caráter moral. Tá? O espírito ele não pode ser afetado pelas impressões que não agem senão sobre a matéria. Ou seja, ele não é afetado
por aquilo que nós estamos sentindo aqui como encarnados, né? Então, hoje está frio. Não posso imaginar que se eu encarnado estou sentindo frio, os espíritos que estão andando comigo também estão sentindo frio, né? Se eu estou andando na chuva, os espíritos que estão andando comigo também estão se molhando, porque não existe o corpo físico, não existe a matéria junto deles, né? Então eles não sofrem a repercussão disso. Agora, você pode perguntar assim, mas um espírito vendo fogo, né, ele pode ter a impressão do calor? Sim, se for um espírito ligado à matéria, ele vai ter a reação, essa reação, né, pela interpretação que ele tem segundo o seu adiantamento moral. Então eu posso ter um espírito que vai ter medo do fogo, porque ele ainda acredita que o fogo pode queimá-lo? Sim. Mas percebam, não é porque existe um corpo ali que ele chegando perto do fogo ele se queima. É porque ele acredita que vai se queimar se chegar perto do fogo. Esse é o raciocínio que a gente tem que entender. Tá? Bom, então, o Kardec faz um resumo assim, né? Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo junto aos que ama goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas e nem circunscritas. Então, esse capítulo, né, das muitas moradas na casa do meu pai, Kardec também interpreta como essas moradas, né, esses cenários individualizados que o espírito cria para si, conforme a repercussão moral que ele experimenta quando chega do outro lado da vida. E aí ele vai, dependendo daquilo que ele fez e daquilo que ele foi, né, e de como ele conduziu a sua vida e do seu grau de adiantamento espiritual, isso vai refletir para ele, né, vai se figurar para ele como um paraíso ou como um inferno, segundo o histórico e a forma que cada um tem de interpretar isso. Então, baseado nisso, a gente também pode tratar alguns aspectos aí que são passíveis de polêmica e discussão dentro da doutrina espírita e dentro do meio espírita. Não diria nem dentro da doutrina, porque a doutrina tem uma linha de raciocínio ali própria, mas dentro do meio espírita, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir, né? O que é a erraticidade e a vida do outro lado? É um momento onde o espírito reflete, continua se relacionando, né? Planeja e se modifica. Isso conforme o seu grau de autonomia. Ele pode fazer isso individualmente, né, com todo o conhecimento que ele já possua, ou pode ser auxiliado e amparado dentro desse processo. Então, baseado nisso, a gente levanta algumas questões aí que são às vezes polêmicas dentro do meio espírita. Né? A questão, por exemplo, da existência de animais na erraticidade. Quando a gente vai lá na doutrina espírita e na obra de Kardec, né, nós não vamos encontrar referências a animais na erraticidade, por uma questão lógica e filosófica. Ou seja, o animal é uma evolução do princípio inteligente, ou seja, é um ser inteligente e é uma alma. É uma individualização desse princípio. Possui inteligência, possui sentimentos já, porque é o que a gente chama de ser senciente, né? Ele tem sentimentos, ele já expressa isso nas suas sensações, nas suas reações, mas de uma forma rudimentar. Ele não possui um senso moral da sua individualidade. E lá nessa questão 600 do Livro dos Espíritos, os Espíritos deixam claro isso. Né? Ele é uma individualidade, né? Ele é um ser que continua existindo, que continua preservando a sua individualidade quando ele morre, quando ele desencarna, mas ele não tem consciência do seu eu. Então aí é um ponto relevante na nossa reflexão. A partir do momento que ele não tem consciência do seu eu, e os espíritos dizem que nesse momento ele é imediatamente classificado e reencarna novamente, ele é classificado pelos espíritos, ou seja, existem espíritos que
possivelmente cuidam exatamente desse processo de guiar esses espíritos, se é que eu posso chamar de espíritos, né? De guiar essas individualidades dentro desse processo de aprendizado, onde eles estão desenvolvendo a sua intelectualidade e elaborando esses sentimentos, de tal maneira que eles não têm tempo de entrar em relação com outros seres na erraticidade. Isso é o que a questão coloca para nós. Então veja, se eu falo durante todo o meu desenvolvimento aqui de que a erraticidade serve para o espírito refletir, se relacionar, planejar e se modificar, e ele só faz isso porque ele tem consciência da sua individualidade, tudo leva a crer que não existam animais na erraticidade. Agora veja, eu estou colocando isso em tese, tá? Pode ser que amanhã as pesquisas, a ciência avance, né? O próprio meio espírita, embora eu não acredite que tenha gente fazendo esse trabalho no meio espírita hoje, infelizmente o nosso meio espírita ainda tem muito mais um caráter religioso do que um caráter de estudo e de pesquisa. Nós não temos, se amanhã ou depois alguém falar assim, não, a gente tem a evidência disso, né? Tudo bem. O que eu coloco aqui como reflexão é que é um tema discutível, tá? E isso em nada desmerece a posição dos animais. Inclusive na revista Espírita, a gente vai ter vários textos, né, sobre espíritos que tratam desse tema e falam, né, do desenvolvimento dessas almas, né, dos animais, que eles chamam de almas inferiores em relação à alma humana, no que diz respeito ao processo de evolução, né, eles estão num degrau abaixo, mas que em mundos superiores ou em mundos mais avançados que o nosso, os próprios animais também estão numa condição mais avançada se comparada aos animais daqui da nossa Terra, do nosso planeta. Então percebam que o elo, né, entre o ser humano e o animal ainda tem uma distância muito grande, mas que demonstra, tudo demonstra que é um mesmo ponto de partida. Né? Agora, a erraticidade sendo ela, né, conforme mostram essas questões que nós estudamos, um intervalo de reflexão, de avaliação, de expiação, inclusive, né, para que o espírito possa refletir e repercutir moralmente, não faz sentido, e aí é uma indagação filosófica, né, e não de constatação, por isso que eu estou deixando esse ponto em aberto, levar em conta que existam animais na erraticidade. Inclusive o Kardec falou, mas por que tem pessoas que evocaram espíritos de animais e eles se comunicaram? Bom, os espíritos dizem, se você evocar uma árvore, uma pedra, ela vai se comunicar, porque tem sempre um espírito aproveitando a oportunidade. Para ele não importa se ele vai se apresentar como uma pedra ou como uma árvore, ele quer falar. Então, sempre vai ter chance para isso. Né? Dentro da mesma linha, Kardec pergunta sobre o espírito das crianças. Né? Se uma criança que desencarna, ela permanece criança na erraticidade. Do ponto de vista lógico, esse período de perturbação espiritual que eu falei lá no começo faz com que o espírito vá se desligando desse processo, né, da sua matéria, e na medida em que ele se desliga desse processo de perturbação, ele toma consciência e não mais faz sentido ele se sentir ou se ver como criança, porque o período infantil, né, o organismo infantil só faz sentido na encarnação para que o espírito tenha tempo de se adaptar àquela nova situação. Mas quando ele desencarna, não faz mais sentido ele viver e se comunicar como criança. Mas podem haver espíritos de crianças se comunicando? Pode. Aí a gente tem que levar em consideração dois aspectos. O próprio grau de inferioridade do espírito em se ver e se acreditar daquela forma, ou até como uma forma de se proteger, né, de ser aceito, e muitas vezes o próprio espírito se manifestar dessa forma, não no sentido de tentar enganar ou de tentar mistificar as pessoas, mas de se fazer entendido e aceito conforme o grau de entendimento daquelas pessoas. Né?
Então, se o espírito se o espírito é bom e se ele quer ajudar, ele não está preocupado muito com a forma, mas sim como o conteúdo, com aquilo que ele está transmitindo. Então, existem essas probabilidades? Sim, existem, né? Mas, do ponto de vista geral, né, e do ponto de vista filosófico aqui, que é o que a gente está estudando, né, não existem espíritos de crianças na erraticidade, fisicamente falando. Né? Desencarna criança e continua criança lá vivendo na erraticidade. Tem até uma passagem que eu coloco aí do livro da Revista Espírita, né, que é uma mensagem de uma criança escrevendo para sua mãe, e Kardec vai fazer alguns comentários a respeito dessa mensagem, tratando justamente dessas possibilidades que eu citei aqui. Né? E talvez o tema mais discutível e polêmico do nosso meio é sobre a existência ou não de colônias espirituais. Né? Aqui no Brasil ganhou muita força na segunda metade do século XX, com as obras de Chico Xavier, psicografadas por André Luiz, onde se ganhou muita força a ideia de colônias espirituais. Né? E o nosso meio espírita adotou essa ideia, às vezes sem muitas objeções. Né? Eu diria que até por uma questão de adaptação do espiritismo a um comodismo já católico e cristão de outras religiões. Mas se nós formos fazer uma análise crítica mesmo dessas obras, né, muita coisa ali é discutível, porque se dá uma materialidade à colônia espiritual que não faz sentido se confrontada com essas questões que nós abordamos aqui agora. Então, de novo, eu coloco o aspecto aqui. Né? A questão não é dizer se existe ou não. A questão é dizer até que ponto isso faz sentido ou não dentro da ideia de aperfeiçoamento espiritual e de desenvolvimento espiritual que a gente viu nas questões anteriores aí. O que eu chamo a atenção e a reflexão de vocês é se perguntarem se a espiritualidade superior ia dedicar tanto tempo em manter as pessoas, né, e satisfazer as necessidades físicas e materiais de espíritos que não estão ligados mais a um corpo, sendo que eles não deveriam ter mais sensações físicas, nem orgânicas, nem necessidades físicas, e muito menos ganhar alguma coisa para fazer caridade. Então, veja, tem uma série de questões ali, de pontos ali apresentados nessas obras, que nada mais são do que romances espiritualistas, mas que foram adotados, né, como literatura espírita no nosso meio, e que, sem entrar no mérito, porque ali existem também grandes ensinamentos de natureza moral, mas carregados também de uma linguagem punitiva, né? E com a ideia de crime, de castigo e recompensa. E as próprias colônias sugerem isso muitas vezes nessa abordagem, o que foge um pouco dessa abordagem que nós estamos colocando aqui. Então, de novo, eu deixo isso em aberto. Eu coloco como discutível, né, do ponto de vista filosófico, lógico e científico, mas não descarto a possibilidade de existirem agrupamentos. Né? Podem existir agrupamentos de espíritos do outro lado, com objetivos determinados? Sim. Né? Mas até que ponto esses agrupamentos vão ter toda essa materialidade descrita ali, né? Com transporte, com animais, com trabalho, com casa, com casamento, com união civil? Que sentido faria isso se nós temos a reencarnação e se o espírito continua ligado a esse mundo, como diz o livro dos espíritos aí? Então, são pontos que a gente tem que relevar. E é por isso que a gente fala da importância de se estudar a doutrina espírita antes de estudar essas obras, para que a gente realmente saiba o que é doutrina espírita e o que livro espiritualista, né? Que em algum ponto vai ter contato com a doutrina espírita, mas não necessariamente é espiritismo puro, espiritismo único e exclusivamente kardecista. Então eu deixo essa reflexão para vocês, essa provocação aí, né?
Nós vamos tratar disso em outras aulas também, em outros vídeos, vamos falar um pouco mais disso, não especificamente desses assuntos, mas a nossa linha de raciocínio é trazer realmente o pensamento de Kardec, o pensamento da filosofia espírita, né? E o pensamento crítico e lógico sobre aquilo que a gente estudou na doutrina de Kardec. Então, se algo está em dúvida e se algo é discutível, preferivelmente fique com Kardec por enquanto, até que se prove o contrário, até que surja alguma outra situação que comprove e fale, não, é possível que isso exista, porque há essa evidência aqui. Né? Não é porque um espírito vem. Você se lembra o que eu falei lá no começo, né? Cada espírito traz o conhecimento, traz a linguagem, traz o entendimento que ele tem daquilo que ele vivenciou. Não é porque um espírito chega aqui e transmite para mim uma informação que, pelo fato de ter sido um espírito, eu adoto como verdade, como algo universal. Né? Aí eu sugiro que vocês depois estudem, na primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto que Kardec coloca como controle universal do ensinamento dos espíritos, para entender bem isso que eu estou colocando aqui, tá bom? Então chegamos aí ao final da nossa aula de hoje, né? Espero que tenha mexido aí com as reflexões de vocês. O propósito do curso é esse mesmo. A gente vai falar na próxima aula sobre intervenção dos espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos e nos nossos atos. De novo, reitero que essas aulas estão lá na página do Facebook do Caibar, no meu canal Espiritismo com Pedro Coelho, Reflexões Espíritas, e lá no site do Centro Espírita Caibar Schutel, www.cecaibar.org.br. Deixo aqui meu abraço, agradeço aí a audiência de vocês e espero poder reencontrá-los aí na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.